Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo de número 68, capítulo 24, questões sobre a natureza e a identidade dos espíritos. A pergunta agora é a pergunta de número 9. Então aqui, Kardec faz a seguinte pergunta. É uma pergunta e ao mesmo tempo ele dá sequência na questão anterior, no término da questão anterior. Porque veja bem, ele diz aqui assim, ó, compreendemos que seja assim, né? Porque antes, os bons espíritos, eles encerram a questão de número 8, da seguinte forma: de tal modo sois propensos a considerar-vos como os tipos do universo, que sempre supondes nada mais haver fora do vosso mundo. Em verdade vos assemelhais a esses selvagens que, nunca tendo saído da ilha em que habitam, creem que o mundo não vai além dela. Então, por isso que Allan Kardec faz essa pergunta de número 9 agora, olha só para você ver. Compreendemos que seja assim quando se trata de um ensino sério. Mas como permitem os espíritos superiores que outros debaixo estalão adotem nomes respeitáveis para induzir os homens em erro, por meio de máximas não raro perversas? Então, olha só para você ver a sabedoria de Allan Kardec. Então, por exemplo, nós tratamos nos vídeos anteriores que muitos espíritos desconhecidos da humanidade, mas espíritos assim desconhecidos, né? O nome, eles não foram assim seres que se destacaram como muitos, mas são espíritos muito evoluídos. Então, eles, como são espíritos evoluídos, eles se apresentam em determinadas casas espíritas, ou eles se apresentam a determinados médios, e eles, devido a serem espíritos evoluídos, eles têm permissão para se passar, pelo menos, o nome por aqueles outros espíritos muito conhecidos, devido à ignorância da humanidade, pelo fato de não acreditar. Não é verdade? Então, por exemplo, vamos pensar da seguinte forma. Nós não tivemos a oportunidade assim de conhecer, por exemplo, Sócrates. Só análise. Mas Sócrates se faz presente, vamos pensar por aí, só para você entender. Mas Sócrates se faz presente numa casa espírita séria e o mentor espiritual ali da casa, vamos pensar por aí, é Dr. Bezerra de Menezes. E Sócrates leva ao conhecimento do Dr. Bezerra de Menezes que ele gostaria de deixar uma mensagem. Dr. Bezerra de Menezes, na hora, sem problema nenhum. Só que por uma questão de prudência, o próprio espírito, né, Sócrates,
também pede permissão a Dr. Bezerra de Menezes da seguinte forma: eu poderia usar o teu nome no final? Adolfo Bezerra de Menezes? Pode, sem problema nenhum. Mas por que o Dr. Bezerra de Menezes consente, permite? Porque sabe que ali é um espírito de alto escalão, um espírito nobre, um espírito puro, vamos pensar assim. Moral, intelecto, tudo quanto é nobre. Agora, por que Sócrates toma o nome de Dr. Bezerra de Menezes e não o nome dele, Sócrates? Veja bem, todos ali estão familiarizados com o Dr. Bezerra de Menezes. Ninguém ali está familiarizado com Sócrates. Por mais verdadeiro que seja a mensagem, se no final ele diz assim, Sócrates, na hora põe por água abaixo, perde tudo a mensagem que ele transmitiu. Por quê? Devido à nossa ignorância. Porque nós ainda preferimos mais identidade do que conteúdo. Nós ainda preferimos identidade do que conteúdo. Diferente dos bons espíritos. Eles preferem conteúdo do que identidade. Eles não se preocupam com a identidade, e sim com o conteúdo, enquanto nós preferimos a identidade que o conteúdo. Então, Sócrates pode vir ali e fazer uma dissertação mais profunda em todas as áreas científicas. Um ensinamento muito profundo que nunca se viu na Terra. Mas se no final ele diz assim, Sócrates, pronto, perdeu tudo o trabalho que eles tiveram. Então, como eles não se importam com nome, com identidade, essas coisas, Dr. Bezerra de Menezes, eu posso usar o nome do senhor? Pode, sem problema. Aí Sócrates ali se manifesta, olha só para você ver como são as coisas. Deixa aquela mensagem mais profunda que encanta todos os encarnados e todos os desencarnados ali presentes, porque a presença de Sócrates ali enobrece o ambiente. Ser muito divino. E no final, do amigo de sempre, Dr. Bezerra de Menezes. Nossa Senhora, olha só que mensagem maravilhosa de Bezerra de Menezes. Por que eu estou dizendo isso? Porque Bezerra de Menezes se manifesta ali quase 15 dias. Então, a hora que ele fala assim, do amigo de sempre, Dr. Bezerra de Menezes, as pessoas batem até palma. Graças a Deus. Olha que mensagem maravilhosa de Dr. Bezerra de Menezes. Mas devido à ignorância das pessoas, fica elas por ela na questão da identidade. Mesmo os espíritas mais verdadeiros caem nesse conto de fada. Mesmo os espíritos verdadeiros. Pense no espírita mais verdadeiro. Não vamos citar Chico Xavier, não. É óbvio. Mas aquele espírita verdadeiro, aquele cientista, aquele que estuda. Acontece isso com ele. Só que, veja para você ver agora, o contrário. Então, um espírito superior, que é Sócrates, tomou o nome de Dr. Bezerra de Menezes para transmitir uma mensagem. Não foi isso? A história que eu contei aqui agora, no esmiuçamento? Porque para explicar agora a questão de número 9,
eu tive que esmiuçar essa questão de Sócrates e Bezerra de Menezes para você entender agora o que Allan Kardec quer com isso dizer. Olha só para você ver como que agora vai dar certo a explicação. Compreendemos que seja assim. Compreendemos que seja assim do jeito que o Luiz Antônio explicou. Ó, dando uma sequência. Compreendemos que seja assim do jeito que o Luiz Antônio acabou de explicar. Quando se trate de um ensino sério, né? Mas, como permitem, agora precisa dizer, agora já entrou agora, ó. Você viu só a importância do esclarecimento antes de Sócrates e de Bezerra de Menezes? Compreendemos que seja assim como Luiz Antônio acabou de explicar. Quando se trate de um ensino sério. Mas, como permitem? Kardec fazendo pergunta, né? Os espíritos superiores que outros de baixo estalão. Como permite? Dr. Bezerra de Menezes, por exemplo. Como permite Dr. Bezerra de Menezes espíritos de baixo estalão usar o nome dele em diversos lugares no Brasil e no mundo, espíritos de baixo estalão. Espíritos que não são nobres. Continuando, olha aqui, ó. Mas, como permite aos espíritos superiores que outros de baixo estalão adote nomes respeitáveis para induzir os homens em erro, por meio de máximas não raro perversas. Como? Dr. Bezerra de Menezes vai permitir que esses espíritos charlatões, mistificadores, impostores, utilize o nome dele nessas casas espíritas de meia boca? Porque para saber se sou eu realmente que está aqui, é só você observar o vocabulário. É casa espírita de meia boca, entendeu? Espírita hipócrita. Você ouviu esses termos assim? Porque quando é Rodrigo é de um jeito, quando é Fernando é de outro jeito, quando é vó é de outro jeito. Mas quando sou eu, sou assim. Nasci assim, sou assim e vou morrer assim. Prefiro assim. Inventei mais essa. Prefiro assim. Então, como que os bons espíritos, por exemplo, Eurípides Barçanufo, Bezerra de Menezes, Leon Denis, Joana de Ângeles não, Joana d'Arc, esses espíritos nobres, como que eles permitem? Eles deveriam vir e dar um basta nesses espíritos charlatões, mistificadores, falar, vocês vão usar o nosso nome aí nessas casas espíritas, não. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Vocês não têm permissão para usar o nosso nome, não. Mas é o contrário. É o contrário. Olha só para você ver. Resposta dos bons espíritos agora. Não é com a permissão dos primeiros, quer dizer, dos espíritos evoluídos, de Dr. Bezerra de Menezes, Eurípides Barçanufo, dos primeiros, significa esses nomes. Não é com a permissão dos primeiros, Bezerra de Menezes, Eurípides Barçanufo, não é dos espíritos evoluídos, Kardec, que estes espíritos charlatões, mistificadores, impostores, o fazem. Entendeu? Não é com a permissão deles.
não é com a permissão. O mesmo não se dá entre vós? O mesmo não se dá entre nós? Ó, os que desse modo enganam os homens serão punidos. Os que desse modo enganam os homens serão punidos. Então, semelhante atrai semelhante. Não cabe aos bons espíritos vir e punir aquele impostor, aquele mistificador. Não cabe aos bons espíritos. A lei divina é sábia. Ela dá-nos oportunidade a todos de agirmos corretamente, mesmo mediante o processo do livre-arbítrio. Se nós não agimos corretamente, nós trazemos em nós algo que chama-se consciência. E tudo fica registrado. Onde tudo fica registrado. Não é Deus que nos pune. Não são os benfeitores espirituais, Dr. Bezerra, Eurico Barçanupo, esses espíritos evoluídos, que nos pune, que nos... enfim, não são eles. Eles não têm que fazer nada. Eles sabem que aquele indivíduo que agindo daquela forma errado, ele mesmo auto-encontra-se se sacrificando, auto-se torturando. Ele está cavando uma cratera onde ele terá que um dia tapar, mais cedo ou mais tarde. Então não há necessidade dos benfeitores, por exemplo, Bezerra de Menezes, lá no plano espiritual, nervoso. Mas por que, doutor Bezerra de Menezes? O senhor está nervoso? Por que o senhor não toma fluoxetina? Doutor Bezerra, tomando fluoxetina, olha só para você ver que coisa. Toma um chá de erva cidreira, por que o senhor está nervoso? Porque eu tenho que ir lá na terra, porque eles estão usando meu nome em vão lá nas casas espíritas. Eu vou puni-los. Você acha que os bons espíritos agem desse jeito? Não, gente. Eles permitem que isso nos aconteça pelo fator da lei de causa e efeito. Os espíritos evoluídos, eles são magnânimos. Eles são benevolentes. Eles são compassivos. Você entendeu? Porque eles sabem que o que nós plantamos, havemos de colher. Se a pessoa planta caqui, a pessoa vai colher caqui. Se a pessoa planta espinho, vai colher espinho. Não adianta. É a lei. Então, os que desse modo enganam os homens serão punidos por si próprios. Não é Deus que pune ninguém. Não é os espíritos evoluídos, os quais os nomes foram usados, que punirão aqueles que agiram erradamente. Não. É a própria pessoa que se condena. Ficai certos. E a punição deles será proporcionada à gravidade da impostura. Olha só você como são as coisas. Ficai certos, como se diz assim, Kardec,
ficai certos. E a punição deles, Kardec, será proporcionada à gravidade da impostura deles, Kardec. Fica sossegado. Quer um conselho, Kardec? Toma um Rivotril. Toma Toma um Fluoxetina, Kardec. Não se preocupa com isso, não. Isso é de menos. Quem planta abacaxi, colhe abacaxi. Quem planta uva, colhe uva. Não é verdade? Então, por isso que nós devemos plantar rosas. Para que, na época certa, venhamos a colher rosas. Então, nós devemos semear rosas por todo lugar onde nós trafegamos. Porque quem faz o bem só recebe o bem. Mas e quem faz o mal? Não é uma questão de que quem faz o mal só recebe o mal. É a lei de causa e efeito, ação e reação. A pessoa, não é que ele atrai aquilo que não presta. Não é que a pessoa atrai o que não presta. Acontece que a pessoa faz parte daquele processo. No meio, ela já se encontra. Porque tem pessoas que dizem assim: quem faz o bem recebe o bem. Quem faz o mal recebe o mal. Leva a entender que Deus está punindo o indivíduo. Está punindo um e está beneficiando o outro. De forma alguma. Deus é imparcial. Deus é incondicional. Se você faz o bem, não é Deus que te devolve o bem. Você que fez por onde de merecer aquilo que você plantou na hora da colheita. Isso é imparcialidade perante Deus. Se você faz o mal, não é Deus que te pune. É você mesmo que auto se pune quando você comete algo de errado. Então nós devemos raciocinar, nós devemos mudar os nossos conceitos, a nossa forma de pensar com relação a Deus, porque Deus é a inteligência suprema, é a causa primeira de todas as coisas. Só que no nível em que nós nos encontramos. Porque quando nós chegarmos no nível de Jesus, vamos assim pensar, que um dia chegaremos lá. Só que ao que nós chegarmos no nível onde Jesus hoje se encontra, vamos pensar da seguinte forma. Jesus hoje ele se encontra no número 50. Vamos pensar, só para você analisar uma coisa. Nós nos encontramos no número 0. Mas um dia nós vamos chegar ao número 50. Só que a hora que nós chegarmos no número 50, Jesus vai encontrar-se no número 100. Mas como assim? Você acha que Jesus vai ficar lá no número 50, estagnado, parado, esperando nós embaixo de uma sombra, de um pé de coqueiro, tomando água de coco? De jeito nenhum. O progresso é incessante. Tudo evolui. Tudo encontra-se em processo de evolução incessantemente. Então você pode ter certeza que, vamos analisar em questão de tempo, pode ter certeza de que Jesus, há 24 horas atrás, vamos pensar na data de nossa, há 24 horas atrás,
Jesus, vamos pensar assim, é só para você entender. Ele encontrava-se no número 100, só para você entender. 24 horas atrás, no número 100. Ele evoluiu tanto de 24 horas atrás até agora, que ele foi lá para o número 150. E nós? 24 horas atrás, nós nos encontrávamos no número 0. E 24 horas depois, nós nos encontramos ainda no número 0. Principalmente eu. É assim. Mas nós não podemos desanimar. Sabe por quê? A todos nós é dada a oportunidade de hoje sermos melhor que ontem e amanhã melhor que hoje. Depende de nós. Ajuda-te, que o céu te ajudará. Bate à porta, que ela vos será aberta. Mas não espere que a porta se abra a você. Abra você mesmo a porta que você acha que você merece. Porque nunca se esqueça disso. Ninguém abrirá a porta por você, a não ser você mesmo. Interessante isso, né? Vamos para o próximo vídeo.